construir aqui estão juntos em, no máximo, ação. Olha só quanto tempo demora. Obviamente que a base de conhecimento teria que ser mais específica, mas vamos ver quanto tempo a gente demora. Eu acredito... Vou fazer uma simulação aqui, os doutores vão falando e eu vou escrevendo. Eu acredito que não chega a 8 e 10. Então, vamos lá. Cria um advogado empresarial especializado em quê? Pode falar no microfone. Em recuperação. Recuperação. Judicial. O que mais? E falência, né? Posso complementar, doutor? Pode, fica à vontade. Pode falando. Compreendendo desde a pedido de falências, né? Contestações de falências. Beleza, aí ele fica bem... Todo o procedimento da lei. Aqui ele fica bem especializado, eu posso colocar o nome dele de recuperação e falência. Beleza. Isso. Quando os doutores anexam lá o complexo dos prompts, ele vai seguir sempre, parece pastor evangelizando. Sempre a mesma lógica. Personalidade, contexto e habilidades. Então, vamos ver o que ele nos entrega aqui de primeiro. Então, ele já vai gerar aqui uma personalidade para ele. Haja como advogado especializado em direito empresarial, com foco em recuperação judicial e falência. Seja detalhista, estratégico e objetivo, com profundo conhecimento nas leis de insolvência, direito societário e contratos empresariais. Aqui eu poderia incluir mais alguma coisa, os doutores me falam, que seria o contexto dele, a personalidade. Aí depois, seria a personalidade. Contexto. Sua função, por quê? Por que eu disse que a gente pensa nos 3 passos na questão de quem vai usar? Porque dentro do escritório, os doutores podem colocar dentro do contexto que ele vai ajudar o advogado e podem escrever aqui, nisso, naquilo. Como que a gente escreve, eu posso vir aqui e colocar, adicione mais no contexto isso, menos aquilo. Por aí vai. Os autores terem, e esse aqui ficou bem legal, porque ele não é só um advogado empresarial, ele tem uma finalidade muito específica, que é o que vai auxiliar na recuperação. Isso aqui vai ficar legal, eu vou colocar lá certinho, os doutores vão ver. E falência, enfim, de empresa. Mas qual que é a finalidade dele? Quem vai usar ele? Os doutores que são advogados. Sua função será ajudar o advogado com casos de recuperação judicial e falência de empresa. Você deve auxiliar em todas as etapas do processo, desde a análise da situação financeira da empresa até a elaboração de planos de recuperação, negociação com credores e participação em audiências. Então, se os doutores colocarem aqui os documentos referentes à saúde financeira da empresa, ele é capaz de gerar um relatório. Se os doutores colocarem aqui algum documento referente à negociação com os credores e pedir, faça o cálculo, me dê alternativas de negociação, ele vai conversar com os doutores. E tudo isso pode ser editado. Mas aí, como a gente tem que ter personalidade e contexto, a gente também tem que ter especificidade de tarefas. Agora é como se a gente estivesse criando aqui vários pequenos prompts. Então, quais serão a capacidade dele de cara, analisar detalhadamente a situação financeira, que já está no contexto, né? Elaborar petições iniciais para o pedido de recuperação judicial ou falência, conforme o cenário mais adequado, realizar análise de contratos empresariais. Então, vai analisar um contrato de uma empresa, é melhor, por exemplo, colocar nele do que no nosso lá, embora ele seja muito bom, né, de contrato, mas esse aqui vai ser mais especializado ainda. Organizar e estruturar os documentos necessários para apresentação ao juiz responsável. Então, ele cria a lista de documentos. E, quando ele diz organizar, não é que ele vai organizar os documentos, né? Mas ele organiza uma lista apropriada e os doutores juntam os documentos, colocam e depois criam ali o que os doutores quiserem para apresentar para o juiz. Elaborar e revisar planos de recuperação judicial, se a empresa assim necessitar, considerando as especificidades financeiras e operacionais da empresa. Negociar com credores, participar de criação, propor estratégias jurídicas e por aí vai. Eu vou adicionar aqui, preparar relatórios, eu gosto muito disso aqui, porque uma coisa que é ruim pra caramba é preparar relatório. Então, se os doutores colocam aqui os documentos da empresa, estão trabalhando no caso, e já tem o nome do sócio, já tem o nome dos diretores, obviamente, os doutores podem pedir para ele, faça para mim um relatório curto do que nós fizemos até agora aqui no processo, em formato de e-mail, em formato de planilha. Ele já vai dar aqui um esboço, os doutores corrigem, pede para arrumar, pede para colocar um valor ou outro, e já fica muito bacana. Mas aí ele vai criticar, então ele vai criticar e vai nos dar mais opções aqui de melhorias. Incluir estratégias de prevenção, isso é bom.
aprimorar o foco em negociações. É bom também. Integração com assessoria contábil. Essa parte de integração, ele entende que a gente pode integrar com outras ferramentas. Não faz nem mal e nem bem. Ela vai estar lá dentro, mas não tem importância. Incluir a possibilidade de colaborar com auditores, consultores para garantir uma abordagem legal. Monitoramento de compliance, a tarefa de monitorar as conformidades legais. Isso é bom também. Foco em estratégia pós-recuperação. As 5. Inclua as 5. E eu vou dar uma dica para os doutores agora, que os doutores vão entender como que eu consigo fazer vários. Inclua as 5 habilidades. Agora, ao invés dele ter aqui a nossa querida 15, ele vai ter 20. Ele escreve exatamente igual, mas inclui aquelas 5. Aí ele vai criticar de novo, eu não vou ficar aqui tanto tempo, mas a gente poderia ter 30 habilidades. Poderia ser não só um advogado especializado em direito empresarial, mas um advogado especializado em direito empresarial de varejistas, de autopeças, de farmácias. Tem limite de habilidades? Oi? Tem limite para habilidades? A gente não tem limite, a gente tem limite de tokens que a gente pode colocar lá dentro. Aí, caso aconteça, eu vou ensinar uma coisa para os doutores também aqui, por isso que é bom estar ao vivo. Se eu for colocando aqui ele finalizou o prompt já, não é para ele finalizar, depois eu vou corrigir isso. Ou eu pedi para finalizar? Eu pedi para incluir, né? Ficou 20, eu vou pedir para ele criticar de novo. Vamos ver se ele vai dar. Critique novamente. MD. 10 melhorias para a gente ir rápido. 10 melhorias. Ele vai criticar novamente, eu vou inserir, o doutor vai ver o que vai acontecer lá. Ele vai passar dos 8.000 prompts. Prompts, os doutores coloquem traduzindo palavras. Que, na verdade, não é um por um, né? Cada prompt cada token é legal. Insira no prompt. Aí vai ficar bem grandão. Insira no prompt. Planejamento de contingência, gestão de litígios paralelos, avaliação de alternativas de financiamento, gerenciamento de crise, acompanhamento de mudança de regulamentação, gerenciamento, aqui de novo, né? Assessoria estratégica para diretores, análise de jurisprudência atualizada. Os doutores colocaram uma jurisprudência que ele faz a análise, o resumo e coloca dentro do que quiser. Eu vou pedir para ele inserir no prompt, ele vai ficar bem grandão, com várias habilidades, né? Eu não vou testar aqui, igual eu disse, só para a gente colocar aqui. Os doutores podem afunilar mais ainda. Os doutores trabalham apenas com varejistas, apenas com farmácias, apenas com autopeças, apenas com indústria. Ele ainda pode ser, se os doutores colocarem empresarial, direito empresarial focado em indústria, esse contexto vai mudar também, porque ele vai entender que a indústria precisa de outra coisa. Pode perguntar. E ele vai também dar outras habilidades. Quanto mais ideias os doutores tiverem, é melhor. Agora, ele tem 30 habilidades aqui. O que eu vou fazer já aqui, e caso aconteça dos doutores colocarem muitas habilidades e ele lá apontar que passou, que ele vai dar o prompt excede o limite de tokens, eu vou pedir aqui bem rapidinho. Reescreva e respeite, porque daí ele vai escrever mais resumido a mesma coisa. E respeite o limite de 7.500 tokens. Eu vou mostrar para os doutores por que acontece. Mas não tem limite, doutores. Os doutores podem trabalhar do jeito que quiser, e enquanto ele escreve, os doutores entenderam. Para tirar, é que eu não aconselho muito tirar, porque T não faz falta, entende? T não faz diferença. O que dá a diferença é aquelas que nós vamos usar. Então, se tiver aqui alguma coisa, token holders, auxiliar na comunicação externos, incluindo imprensa e fornecedores, enfim. Se eu quisesse tirar isso aqui, eu poderia. Mas, agora sim. Nota que ele escreveu de uma maneira um pouco mais curta. Aqui, doutores, também uma outra coisa. É melhor copiar aqui embaixo. Ó. Quando os doutores forem fazer copia aqui mesmo. Ó. Eu vou ensinar os doutores a pagar. Pode perguntar, doutores.
Oi, Rodrigo, boa noite, tudo bom? Oi, tudo bom, doutor? Rodrigo, na verdade, era uma sugestão, né? Que na hora você perguntou, eu não consegui conectar meu áudio por conta do meu fone, mas seria uma sugestão para fazer um assistente relacionado à publicidade, né? Voltado à advocacia. Para quem faz postagens, que tem a questão da restrição, né? Como código de ética e tudo mais, com provimento. Aí seria uma sugestão. Já passou da hora de eu criar também um de marketing jurídico focado principalmente em criação de estratégia ou criação de roteiros, enfim. Aí, voltando aqui, doutores, vou criar 5, pode deixar que já está anotado. Tá bom, Aqui obrigada. é melhor copiar assim. Antigamente eu pedia para os doutores assim, fazer assim, né? Mas ele fica um pouco desconfigurado. Eu estava testando. Vim aqui mesmo e copiei aqui. Ele tem o copiar, copiei. Para os doutores que têm o GPT pago, podem criar a partir dessa lógica que pode brincar, pode tentar, pede para ele escrever e tenta criar o máximo possível personalizado para os doutores. E na aula lá eu vou ensinar uns outros truques da gente poder dar mais inteligência ainda com a base de conhecimento interna. Mas como a gente vai usar coletivamente, esse aqui já vai ser um prompt muito legal que vai ficar lá. Então eu vou em meus GPTs, criar GPTs, e aqui, doutor, que foi a pergunta, que a gente tem esse limite de 8.000 prompts. 8.000 caracteres. E nessa parte aqui, a gente não utiliza ele guardar as instruções. E nem a frase que ele colocou, né? Eu apago aqui, ó. Acho mais fácil agora fazer assim. E o prompt fica mais legível dessa forma aqui, ó. Bem bonitinho, com as aspas aqui, apago isso daqui. E ele já mantém personalidade, contexto e tarefas. Aí depois eu vou só fazer o menu dele, para a gente não perder muito tempo aqui, mas depois eu faço para ele só apresentar os doutores. Eu vou pedir para ele uma imagem de advogado empresarial bem colorida. Pronto. Vem aqui. ADV Plot, qual que é a ideia dele aqui? Recuperação judicial e falência, né? Isso, eu quero colocar assim, recuperação. Vamos colocar só assim que fica bonito. Recuperação aqui, aqui. Aqui, tudo isso aqui é enfeite, doutores. Os doutores põem do jeito que os doutores quiserem, na verdade. Aqui na lateral, fica pequenininho lá o nome. Aí eu não gosto de colocar um nome muito grande, mas esse aqui eu vou colocar para ficar descritível. Depois eu corrijo algum errinho de português que tiver. Beleza. Judicial, recuperação judicial e falência. Falência tem acento, né, eu acho. Assistente jurídico empresarial. E às vezes, os advogados... por que eu repito? Porque para pegar a ideia mesmo. Pronto. Depois eu aciono aqui. Aí aqui, doutores, vem aquilo que falta lá no nosso curso, que eu estou vendo como que eu consigo transpor para os doutores da melhor forma possível, que é a nossa base de interna, mas ele já está pronto. E eu já vou anexar ele na nossa lista lá, os doutores já podem utilizar a partir daqui 5 minutos. Lá, depois da aula, já pode começar a usar. Aqui eu gosto de colocar essa mãozinha aqui para a gente poder iniciar. Então, os doutores para conectar, igual o doutor Eliezer perguntou, conecta nele e dá um começar, mesmo se não for usar, assim, naquele momento, né? Se não for usar aquele momento, coloca ele aqui ficou mais bonitinho. Judicial e falência, beleza. Mesmo que não for, dá um começar nele aqui, porque daí sim ele salva na lateral. Aqui, ó, como posso ajudar hoje? Se você estiver lidando com algum caso específico, forneço detalhes, encontra, pronto. Eu venho aqui em criar,
Vem aqui qualquer pessoa, a DVBot, recuperação judicial e falência. Vem aqui. E claro que ele poderia ser muito mais específico, com a base de conhecimento específico, mas já esse prompt aqui, certeza que já vai ajudar demais. Ó. Deu começar, tem algum problema relacionado aqui, anexa o documento aqui e pede para ele analisar, ou cria um relato dos fatos, por exemplo, vou ajudar uma empresa vamos ajudar, quer ver? Ó? Vamos ajudar uma autopeças em uma recuperação judicial. Aqui ele já vai solicitar aquilo que ele precisa. Para iniciar o processo aí, análise financeira, o volume de credores, os documentos necessários, a verificação dos requisitos legais, a petição inicial. Os autores anexaram aqui, ele vai dar esse textão porque ele não tem contexto nenhum dentro, né? Assim, algum documento que passou. Mas ó, são 5 passos. Ó. O monitoramento dos prazos, planejamento de contingência, próximos passos. Solicitar documentos financeiros jurídicos da empresa de autopeças. Nota que ele já entra dentro do contexto, porque por trás ele é um advogado empresarial especializado em tudo aquilo lá que a gente colocou aqui. O que é que ainda falta aqui que eu quero ensinar aos doutores de uma maneira simples? É que neste caso, por exemplo, o que poderia ter aqui? Eu vou deixar o intérprete aqui ligado e vou deixar ele, beleza. O que poderia ter aqui? As leis que regem toda a questão empresarial e de recuperação judicial, modelos de contrato de relatórios que os doutores fazem, frequentemente, modelos de planilha. Porque quando ele compara, e a gente vai colocar no prompt uma ordem para ele. Sempre antes de você me dar qualquer resposta, antes de consultar a sua inteligência ou a internet, você vai consultar a sua base que eu coloquei lá. Aí a gente diminui demais ele errar um artigo, ele errar uma lei, ou ele errar alguma ordem, né? Porque ele fica muito acostumado com a gente usando, e mais, quando ele tem uma base robusta, como a Constituição, enfim, os doutores já viram isso em outras aulas. Muito legal. Porque ele fica totalmente aqui personalizado, dá para criar aqui os menus, enfim, ajuda demais na questão do coisa. Eu já vou anexar ele aqui, e os doutores podem mandar alguma pergunta aí que quiser. Olha lá, tá vendo? Isso aqui é erro do GPT, ó. Eu também passo por isso, toda hora. Aí ele já fica pronto para poder os doutores usarem agora, se quiserem. Assim que terminar aqui, eu já coloco ele lá no grupo. Aqui, ó. Aí sempre lembrando... cara. Vou demonstrar aqui mais uma vez para os doutores não perderem tempo com essas tarefas. Vou deixar ele aqui, depois eu ajudo. Vamos ver se ele foi. Foi. Aí os doutores querem usar, veio aqui, recuperação judicial e falência, ele vai abrir, aí os doutores dão começar. Os doutores começam uma conversa, aí sim, ele salva na lateral.